Graça e a paz, meus amados queridos irmãos em Cristo, beleza? Vamos para mais um vídeo aí? Hoje vai ser um vídeo a respeito de que eu acho que muitos não vão gostar não. Mesmo que não tenha visualização nenhuma, eu vou fazer porque sempre parece algum que tem interesse, né? Eu tenho interesse porque eu amo as escrituras, eu amo saber das coisas de Deus, eu amo saber, mesmo das partes dificultosas e ruins que aconteceram, que as escrituras relatam, eu gosto de saber. E outra porque eu fui chamado, então eu tenho que ter conhecimento para falar das coisas de Deus para as pessoas que ainda não têm esse conhecimento, né? Agora, tem pessoas que gostam, tem outras que não gostam. Então, hoje eu vou falar sobre os anjos caídos, tá? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. O que aconteceu nessa fase aí, né? E tem vários tipos de anjo caído, né? Tem os anjos caídos que fizeram, que estão presos, e tem o que estão soltos aí, que viraram demônios e estão perambulando aí, fazendo algazarra no mundo, né? Vamos lá. A Bíblia é um livro recheado de mistérios e de segredos que intrigam muitos e muitos leitores. Um destes mistérios e segredos dos textos bíblicos é envolvente os anjos caídos, os demônios. A pergunta que muitos fazem é a seguinte: se os anjos caídos, segundo a Bíblia, estão aprisionados em correntes eternas aguardando o juízo final, quem são, afinal de contas, os demônios que possuem pessoas nos dias de hoje e que fazem tantas e tantas coisas absurdas no mundo nos dias de hoje? Afinal de contas, quem são estes demônios? É essa a dúvida do vídeo de hoje e eu estarei explicando tudo para vocês. Por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários e se inscrevam no canal Mistérios de Elohim. Mistério de Elohim. Elohim Adonai. Ixi, mal começou, já veio comercial. Louco. Se uma pessoa perguntar para qualquer cristão do mundo a respeito da identidade dos demônios, o cristão sempre vai falar a respeito dos antigos anjos que antes eram de luz e que se tornaram anjos maus, anjos malignos. Esta é a origem dos demônios bíblicos. A origem dos demônios bíblicos é provinda dos anjos que caíram e os anjos que se rebelaram com o próprio Deus. E essa história é muito antiga e ela é falada no livro do Apocalipse, quando vai citar a respeito da rebelião celestial. E todos nós conhecemos e sabemos que o líder desta rebelião e primeiro anjo a cair, por assim dizer, foi Satanás, o anjo caído. Nós conhecemos as passagens que falam a respeito desta rebelião celestial, principalmente no livro do Apocalipse, no capítulo... Porque Satanás significa opositor, contrário, né? É isso que significa o nome Satanás. E no verso 7 em diante: houve então uma guerra nos céus, Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Versículo de número 8: contudo, estes não foram suficientemente poderosos, e dessa maneira perderam seu lugar nos céus. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada de diabo ou Satanás. De novo, o Satanás caiu do seu poder, da sua glória. Ele perdeu a glória divina, continua com os poderes dele, entendeu? Tanto ele como os demônios. Só que, tanto é que eu vou fazer outro vídeo que tem de hierarquia de anjos, tá? O maior é o querubim da guarda, é os querubim. Aí tem os serafins, tem os arcanjos, né? Tem principado, potestade, tem vários tipos de anjos. Tem anjo com forma humana, tem o anjo com forma de cabeça de animal, diz a Bíblia que tem mais anjos do que seres humanos, né?
E uma terça parte seguiu Satanás, e quer dizer, são milhões e milhões de demônios, né, que nos cercam. Assim, só que o exército do anjo do Senhor diz que é maior em número e força e poder, né? Mas então, aqui como diz que a pergunta é: se os demônios estão presos, se os anjos caídos estão presos, como que os demônios que estão hoje atuam? Primeira parte é o seguinte: não são todos os anjos que estão presos, tá? Só aqueles que tomaram forma humana e se deitaram com mulheres. Esses estão presos. Agora, teve os outros anjos caídos que não fizeram isso, mas que estão soltos, né? E estão fazendo as maldades dele por aí, junto com o Satanás, né? E outra coisa que eles falam errado aí: Satanás caiu da sua glória, ele não caiu do céu, ele tem acesso ao céu. Isso prova no livro de Jó. Quem leu já o livro de Jó sabe. E no livro, acho que 2 Coríntios, né? Que fala que a nossa luta, acho que é 1 Coríntios e 2 Coríntios relata também alguma coisa sobre isso, se eu não me engano, não tenho certeza, não lembro. Aí fala que a nossa luta não mito, que é 2 Coríntios, fala que o diabo tem acesso ao céu. E Efésios também fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestes. Efésios, né? E Jó também, que fala que Deus pergunta de onde vem, de rodear a terra. Então Satanás estava ali falando com Deus, né? Tinha acesso ao céu. Então diz que o terceiro céu é onde habita Deus, o segundo céu onde está os principados e potestades, né? Seres espirituais demoníacos. E os anjos do poder de Deus estão lá no primeiro céu com Deus, mas eles cobrem com suas asas para não ver o resplendor da glória de Deus, né? Moisés cobriu o rosto para não ver a glória de Deus, porque podia ficar cego, né? Então, só para explicar que quando fala que Satanás caiu de sua posição de querubim da guarda, caiu da sua glória, não caiu ao céu, ele vai cair. Hoje eu acho que ele já está aqui na terra, né? Porque foi lançado da terra. O livro de Isaías fala, mas fala Apocalipse, que ele foi lançado da terra. Olha, o diabo tem pouco tempo e está furioso. Desceu à terra, cuidado que ele está furioso, quer dizer, está com muita ira, entendeu? Então você olha para o mundo hoje, você vê, né? Entendeu? Eu não sei se hoje em dia Satanás ainda tem acesso a Deus, aos céus, mas por causa do final dos tempos que nós estamos vivendo. Mas naquele tempo de Jesus, no tempo de Paulo e no tempo de Jó lá atrás, ele tinha acesso ao céu. Então ele não caiu em Gênesis lá, que ele caiu do céu e Miguel expulsou ele de céu naquela ocasião, né? Ele caiu do poder. Agora, quando ele vai ser expulso do céu é no final dos tempos. Que eu não sei se isso já aconteceu, porque parece que sim. Parece que Satanás já caiu para a terra, né? Porque já estamos no final dos tempos, todas as coisas acontecendo, né? E ele já está movendo o espírito do anticristo. Então eu creio que ele já já caiu para a terra. Mas lá naquela ocasião ele não tinha caído para a terra ainda. Entendeu? Que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro, ele e seus anjos foram lançados à terra. Nós sabemos que... então, dizendo, quem está preso são os anjos que se deitaram com mulheres, lá que relata o livro de Gênesis e o livro de Carta de Judas, tá? E o livro dos Apócrifos aí que eu já... de Enoque retrata bastante isso também. Mas os outros estão todos soltos por aí, viu? E esses anjos caídos, alguns deles vão ser soltos no final dos tempos, tá? Que a Bíblia diz, só que depois vão ser lançados tudo no lago de fogo, junto com Lúcifer, com Satanás, com o falso profeta e com a besta do Apocalipse, que é o anticristo. Os que estavam com Satanás se tornaram demônios, se tornaram anjos. Mas primeiro quem vai pro lago do fogo, que fique claro, vai ser a besta e o falso profeta, tá? O anticristo e o falso profeta. Depois de 1000 anos vai ser o Satanás e os seus demônios, e depois, por último, vão as almas dos... as almas não, vão os incrédulos com o seu corpo lá.
né? Porque hoje as almas dos incrédulos que morreram estão sofrendo em espírito no Hades, na alma no Hades, né? Lá no que chamam o inferno, né? Porque o Lago do Fogo não é inferno. O Lago do Fogo é o juízo final, é o destino final do sofrimento eterno com o corpo físico. Assim como a gente vai ter corpo glorificado, os cristãos, no céu, lá eles vão ter o corpo amaldiçoado no Lago do Fogo do Inferno, os descrentes, né? Mas eles vão ser os últimos a ir para lá. Quem vai primeiro é o anticristo, falso profeta, depois vai o demônio e Satanás para lá. E estes anjos caídos se tornaram então os inimigos da verdadeira humanidade, da humanidade dos homens. E então eles começaram a atormentar os homens de todas as formas possíveis, tentando-os para pecados como idolatria, luxúria, ganância, entre outros. Só que aí então surge uma dúvida na maioria dos leitores bíblicos, visto que existem mais de um texto que vão afirmar categoricamente e claramente que anjos caídos estão aprisionados e eles não podem sair de onde eles estão. E então, basicamente, a pessoa ela fica confusa com estas respostas. Porque não leu o contexto. A Bíblia vai dizer que eles estão aprisionados, eu estarei mostrando só lê aquela parte lá. Alguns versículos que vão falar a respeito destes seres espirituais estarem aprisionados. E, curiosamente, existe uma certa confusão até mesmo no meio teológico, por conta de não interpretarem corretamente os textos. Alguns dos vários textos que vão mencionar aí a respeito destes seres espirituais estarem aprisionados, eles estão descritos principalmente aí na carta de Judas Tadeu, e também em 2 de Pedro. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o dia do juízo. 2 de Pedro. Na carta de Judas está descrito o seguinte no capítulo 1, no versículo 6. E quanto aos anjos que não guardaram a sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele os tem mantido em trevas, presos aí é a queda eternais, da glória, entendeu? Abandonaram o seu domicílio, caíram, mas não caíram para a terra, caíram das suas posições. Estão aprisionados. E quando nós sabemos que os demônios estão aprisionados, logo surge uma questão em nossas cabeças. Se os demônios estão aprisionados em correntes eternas, no inferno, guardados, escondidos, e não podem sair dali de forma nenhuma, quem são, afinal de contas, os demônios que atormentam a humanidade nos dias de hoje, que possuem pessoas, que se manifestam aí no mundo afora, em diferentes países e regiões, como criaturas grotescas, monstruosas, ou até mesmo seres de luz, enganando? Não é criatura grotesca, monstruosa, aí ele já está falando bobagem. Porque os demônios são seres espirituais, eles não aparecem igual no livro de Apocalipse, ali é figura, gente. O dragão, o diabo não vai aparecer com a forma de dragão, nem de serpente. O diabo é uma figura representando a ele. É igual por exemplo, quando fala que Jesus em Apocalipse vem com os olhos com chama de fogo. Não é que ele vai vir com o olho vermelho com chama queimando, pegando fogo. Quer dizer que a ira, ele vai vir com a ira de Deus para julgar as nações. Contra as pessoas que não querem se arrepender e querem continuar na maldade. Porque essas são as consequências dos erros pecaminosos que a pessoa faz e não quer se arrepender. Umas pessoas matam a outra e cometem injustiça. Todas essas obras do pecado aí que a pessoa não quer se arrepender. Então, quando Jesus veio a primeira vez, veio para morrer para a pessoa, a humanidade, ir para ele para ter salvação, toda a humanidade. Só que ele dá o livre-arbítrio. Uma pessoa escolhe ir para Deus, outras não. Outras pessoas quer crer na palavra da verdade, outras não quer. Outras falam que aceitam Jesus fingidamente e não aceita coisa nenhuma, porque ela não crê no que está na Bíblia, não quer a Bíblia como palavra de Deus, então ela está rejeitando a Cristo. Aí ela fala que é de Deus, mas isso é outra história também, né? É Deus que julga isso aí, né? Aí os anjos caídos que estão aprisionados são os que deitaram com mulheres, os outros anjos estão tudo soltos. E quando fala, aí você pode, porque é lícito você ter dúvida, porque pela dúvida vem a esclarecimento.
Você não pode duvidar quando Deus fala uma coisa assim, ó. Deus te promete uma coisa e você põe dúvida. Aí não, porque aí é uma dúvida de credulidade. Mas quando você duvida, aquela dúvida de querer saber, querer entender as coisas, isso é lícito. Entendeu? Porque a gente não entende às vezes. Aí Deus quer esclarecer. Como que tem uma passagem lá que fala assim, acorde tu que dorme e Cristo te esclarecerá, entendeu? Então, Deus vai te, se você tiver interesse em saber das verdades, ir para as escrituras, ele vai te revelar pelas escrituras. Ou vai mover algum irmão que você tem que comparar com as escrituras. Irmão, você me ensinou isso aqui, qual capítulo, qual versículo tá, e qual carta tá, e qual livro que tá isso que você falou, para mim verificar lá. Ele tem que te falar, se ele não te falar é que ele tá lubridiando, entendeu? Ou então, se ele não te der o versículo, porque eu mesmo não guardo muito versículo, eu guardo o contexto, eu guardo a história completa, mas eu não sou bom, alguns versículos eu guardo, outros não. Então eu vou te falar, tá aí Efésios, você procura lá, cartas de Paulo aos Efésios, aí você procura qual versículo tá. Aí é até melhor, porque aí incentiva a pessoa a ler a Bíblia, a história toda, não ler só o versículo e tirar do contexto para interpretar do jeito dela. Que a maioria dos seres humanos faz isso, que lê a Bíblia, né? Ela lê só aqueles trechinhos e interpreta do jeito dela, e não é assim que lê as escrituras, não. Então, quando você lê conduzido pelo Espírito da Verdade, o Espírito Santo, você lê o contexto. Você lê, tira a conclusão pela história completa, não só pelo versículo, entendeu? Então, esses foram os anjos prisionados, e quando os anjos habitam em pessoa, quando eu falo que as pessoas são os demônios, é porque o espírito dos demônios está na pessoa. E nem sempre o espírito que possui a pessoa, ele vai fazer igual no tempo de Jesus, babando, se contorcendo, nada disso. Isso daí, hoje, para o diabo não é interessante mais isso aí. Não estou dizendo que não possa ter hoje essa manifestação demoníaca. Tem, mas é muito mais raro, irmãos. Hoje, Satanás ele usa mais o engano. Então, é como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, até Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar os incautos e os seus ministros e ministros de justiça, entendeu? Então, hoje ele possui as pessoas pelo engano, então ele usa as pessoas para levar o engano. Então o engano está na onde? Está nos políticos que mentem. Então o espírito do engano dos demônios tá ali no espírito da mentira, da inveja, da cobiça, foi o que ele descreveu aí, da luxúria, que é das pessoas que andam de orgias sexuais, né? Esse é o espírito demoníaco que está nas pessoas. E ele só sai quando você vai para as escrituras e você crê nas escrituras. Aí esse espírito é expulso de você. Caso você não tenha a força para ir para as escrituras, ele vai permanecer dentro daquelas pessoas. E elas vão cometer as maldades, vão enganar, vão matar. Alguns têm espírito ferozes. O que é espírito feroz? Que comete aqueles crimes hediondos de esquartejar a pessoa, todas essas imundícias aí. Entendeu? Então, são tudo espírito maligno na pessoa. Agora tem o espírito do engano, tem o espírito de Jezabel, que é o espírito de manipulação, né? Que manipula as pessoas, usando até a Bíblia, o diabo faz muito isso com excelência, né? Usa a palavra de Deus para distorcer, né? E esses são o espírito que atua na igreja, o espírito de Jezabel, o espírito de Satanás, o espírito do engano. Entendeu? Então hoje os demônios habitam nessas pessoas que praticam essas coisas. Entendeu? É isso. E esses são que estão soltos, né? Fazendo uma balbúrdia aí no mundo, que Deus usa eles para poder os propósitos de Deus ser cumpridos, para poder ver de que lado a pessoa quer ficar, pelo livre-arbítrio dela que Deus deu, se ela vai para Deus por amor, ou se ela vai para o mundo e vai deixar os espíritos imundos conduzir a vida delas, né? Porque quando você é guiado pelo mundo, você é guiado pelos espíritos do mundo, não pelo Espírito Santo que é de Deus, da palavra de Deus. Enganando pessoas. Em uma parte dos estudiosos da Bíblia existe um grande erro teológico que não tem explicação para eles,
que é a de que os anjos estão aprisionados, logo estes anjos não podem atormentar ou possuir pessoas mundo afora. Curiosamente, o erro teológico desta parte de estudiosos é não admitir que aconteceram duas quedas angelicais. É isso mesmo que vocês ouviram. Aconteceram não apenas uma queda angelical, mas duas quedas angelicais, duas rebeliões celestiais. E curiosamente a primeira foi com Satanás, com o anjo caído, porém a segunda é descrita no livro de Gênesis, no capítulo 6. Curiosamente, as versões mais antigas do Antigo Testamento e as comunidades judaicas da época de Cristo e antes de Cristo acreditavam e falavam a respeito desta queda, que vai dizer aí que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e acabaram se deitando com as filhas dos homens, e essa geração aí acabou se misturando com seres demoníacos, e basicamente o que nasceu desta relação foram os antigos gigantes, que eram aqueles seres ali com 4 metros de altura, monstruosos, que eram tidos e vistos como monstros na antiguidade, principalmente nos tempos aí pós-diluvianos e também nos tempos aí pré-diluvianos. Essa segunda queda angelical fez com que estes outros anjos acabassem se tornando malignos e acabaram aí ensinando coisas erradas para a humanidade, como por exemplo a própria magia e bruxaria, entre várias outras práticas que Deus porque, isso daí foi a Igreja Católica e o Concílio de Nicéia e outras religiões também, a protestante, que tiraram livros da Bíblia, como o livro de Enoque, porque o livro de Gênesis ele relata essas quedas dos anjos, mas brevemente, e o livro de Judas também relata. E o próprio livro de Judas incentiva, lá, se você ler com atenção o livro de Judas, né, na Bíblia, ela incentiva você a ir para o livro de Enoque. Mas que livro de Enoque? Não tem livro de Enoque? Tem, mas está fora da Bíblia, entendeu? Então o próprio Judas fala, o 7º depois de Adão, né? Profetizou. O que ele profetizou? O quê? A profecia foi escrita, então tinha livros. Moisés escreveu em tábuas, outro escreveu em papiro, outro escreveu, né? Não tinha como escrever. Rapaz, ali você já tinha um material, e os próprios anjos caídos ensinaram coisas para os seres humanos, até para as mulheres ensinaram maquiagem, para os homens ensinaram fazer armas cortantes. Se já tinha arma cortante, a matéria para fazer armas cortantes, irmãos, que lá tinha espada naquela época lá, logo em Gênesis já tinha essas armas. Logo em Gênesis, lembre-se que Nimrod levantou a Torre de Babel. Com o que ele levantou? Com matéria-prima. Da onde ele tirou? Da onde? Com o que é que diz elementar, cara? Não, mas ele tá falando né? Da onde eles tiraram? Já existia alguma coisa ali, porque da onde que eles tiraram matéria para fazer a Torre de Babel? Se eles fizeram espada, não vai ter matéria para fazer papiro ou para fazer tábua para escrever as escrituras ou passar para as escrituras. Como é que não existia? Isso daí são hereges que querem distorcer o texto para não, assim como fez a Igreja Católica, que tirou os livros para não dar conhecimento para as pessoas. Porque eles, na mente dele, acharam isso uma coisa muito escandalosa, né? Esse tipo de conhecimento, falar que os anjos podem possuir, pode tomar corpo humano ou tomar forma humana e se deitar com mulheres, entendeu? Para eles era escandaloso, então eles preferiram achar que era melhor tirar da Bíblia. E o próprio livro de Enoque também denuncia muitos falsos pastores, falsos profetas, muito da religião falsa, fraudulenta, denuncia a Babilônia, denuncia ali no livro de Enoque os governantes, denuncia tudo, né? Por vários motivos os caras tiraram do cano bíblico oficial, né? Mas o livro de Enoque relata bastante isso, e o livro de Judas te aponta para você ir lá para Enoque, entendeu? Que essas práticas foram ensinadas por anjos caídos, sendo que os anjos que caíram com Satanás, eles são estes anjos,
Os anjos que caíram com Satanás são os anjos que ensinaram a magia, a bruxaria. Os anjos que caíram também, na segunda queda, também ensinaram vários preceitos de bruxaria e feitiçaria. Só que existe uma grande diferença. Quem são os anjos que estão aprisionados? São os anjos da primeira queda com Satanás ou os da segunda queda? Nós entendemos que os anjos que caíram e que, no caso, estão aprisionados são os anjos da segunda queda angelical, a que vai se denominar aí como sendo queda dos anjos sentinelas. Estes anjos sentinelas, isso, sentinelas que Enoque fala. Humanas. Em algum período do tempo, Deus os aprisionou, que muito provavelmente foi depois do grande dilúvio, um tempo depois do grande dilúvio, onde Deus viu-se ali no momento de fechar, trancar estes anjos, porque eles estavam bagunçando a humanidade. E Deus mandou o dilúvio para destruir até mesmo o mundo que havia se depravado por conta também deles. Eles também foram culpados, eles tiveram uma fração de culpa, uma fração não, muita culpa aí nesta demolição do mundo antigo. Mas quem são os demônios que possuem pessoas e fazem tantas e tantas coisas no mundo hoje em dia? Seriam os anjos da primeira queda angelical? A resposta para essa pergunta é sim. São os anjos da primeira queda angelical que fazem muitas tormentas no mundo nos dias de hoje. Porque o livro de Daniel fala que Lúcifer, Satanás levou uma terça parte, e como são milhares e milhões e milhões e bilhões de anjos, sei lá quantos tem, foi uma leva de anjos, né, que caíram, entendeu? Lógico que ficaram muito mais anjos a partir de Deus, né, mas caíram bastante. Então teve essas duas quedas aí. Só que as pessoas negam, né? Principalmente religiosos negam isso daí. Eles negam todos aqueles livros que não estão na Bíblia. Tem uns que são heréticos, que são mentirosos, que livros apócrifos que escreveram e colocaram o nome dos apóstolos lá, mas não são apóstolos, que fala de gnosticismo, só fala de coisas espirituais e demoniza a matéria, mas Deus falou que era bom a matéria quando ele criou, né? Então tem muito ensino errado em alguns livros apócrifos, mas tem outros apócrifos que não deveria ser considerado apócrifos, foi considerado porque a Igreja Católica tirou. Então a gente tem que saber distinguir quais são os que dizem que são apócrifos, mas não são, e os que são verdadeiros apócrifos, que são heréticos, né? Aí você tem que ter bastante estudo para saber distinguir e diferenciar um do outro, senão você mistura tudo e a sua mente se corrompe, entendeu? Então não é bom um iniciante, aquele que está iniciando no estudo bíblico, ir para esses livros não, entendeu? Eu não aconselho não, só para quem já está na caminhada há bastante tempo. Então, outra dúvida que você pode perguntar, do mesmo jeito que você perguntou quem são os demônios, que se eles estavam aprisionados, quem possui pessoas hoje. Tem outra pergunta que eu levanto aqui, mas eu sei a resposta, que muito podia perguntar. Como é que um anjo, que é um ser espiritual, pode ser aprisionado? Com correntes. Entendeu? Então, aí é que tá. Eu tenho a resposta, eu sei da resposta, mas muitos ficam se perguntando isso. Aí gera uma dúvida de uma descrença na palavra de Deus por causa disso. Porque a pessoa, para ela entender as coisas espirituais, ela tem que se entregar verdadeiramente a Cristo Jesus. E aí o Espírito Santo vai dar entendimento dessas coisas. Se ela não entregou a vida, ou então, às vezes ela entregou a vida verdadeiramente para o Senhor Jesus, mas ela não é uma estudiosa assídua da palavra. Então o entendimento dela é igual uma pessoa que frequenta uma religião, uma denominação. O que acontece? Os líderes limitam o conhecimento da pessoa. Ele fala assim, você vem aqui, estuda a Bíblia com a gente, não estuda muito em casa não, né? Estuda aqui, aí eu ensino para você, porque você pode interpretar errado, né? Então eles querem controlar a pessoa, então ele limita o conhecimento. Se você for direto você mesmo para a Bíblia, o seu conhecimento, você não vai interpretar errado. Se você for de coração, querer entender e querer entregar a vida para o Senhor Jesus, ele vai dar o entendimento. O próprio Espírito de Deus vai te dar o entendimento. Agora os religiosos falam isso para você ficar na mão dele, ele determinar o que você tem que entender ou não, né?
Então, você beber direto da fonte é melhor. Então, quando você tiver o Espírito Santo, que é a chave, você entende as coisas espirituais. Como esses anjos foram presos, entendeu? Porque, eu não sei se alguém já assistiu filme aqui de religioso não, filmes bíblicos ou filmes de anjos. Tipo assim, quando Deus expulsa, Jesus expulsa o demônio, aí vai para os porcos lá, né? Se você vê filmes, tem uns filmes que você passa assim, aí os demônios saem numa velocidade da luz, assim, tipo, quando ele sai de um corpo, aí o demônio some. Então Deus, com o poder dele, ele como se Deus, na velocidade da luz, empurrasse o demônio para o abismo das trevas, lá debaixo do oceano, lá do fundo do mar, entendeu? Aí ele põe lá no fundo do mar, naquele mar bem profundo, ele põe aqueles espíritos, entendeu? Lá, aprisionado lá embaixo. Não é exatamente, quando fala de correntes, é corrente, mas não é corrente dessa que a gente conhece, visível, entendeu? Como que se fala assim, para vocês entenderem? O mundo espiritual, ele é mais, se bobear, bobear não, ele é mais real que o mundo físico. Então, tem coisas que Deus usa de figura, mas que você entende espiritualmente. Você sabe que acontece, mas você enxerga de uma maneira, uma coisa como se a coisa fosse visível. Vou supor, tivesse correntes, mas é corrente visíveis, não é igual a corrente que a gente vê aqui, entendeu? Então eles estão lá no abismo aprisionados, entendeu? Você entende que é capaz de um ser espiritual ser preso no mundo espiritual, entendeu? E ainda, mesmo que você não entenda, se Deus falou que foi, é porque foi. Você não tem que duvidar. Você pode duvidar na dúvida de querer entender, mas não na dúvida de não crer. Porque aí você vira um incrédulo, entendeu? Você não está crendo naquilo que Deus está falando. Que são coisas que a mente humana não entende, mas a espiritual entende. Por isso que fala que a gente tem que ter a mente de Cristo, lá em Coríntios, né? Que a gente tem a mente de Cristo, que a gente entende essas coisas. Pro mundo a gente é louco, entendeu? As pessoas vão falar que você é doido, né? Tem até uns ensinos aí que essas mulheres, eu não sei, que eu ainda não estudei isso daí, irmãos, não posso afirmar, né? Mas tem essa teoria e eu não duvido, eu não bato o martelo nisso, mas também não duvido. Que essas mulheres que se deitaram com os anjos foram amaldiçoadas por Deus e Deus fez algumas delas no fundo do mar virar sereia, né? Que conta a mitologia, né? Que tem isso daí. Conta também o filme, por isso que o filme passa um filme de sereia aí, mas muita gente tende a entender só no mundo da ficção, né? Mas assim como existe todas as criaturas espirituais e monstruosas, que passaram, existiram dinossauros e tudo, eu não duvido que exista sereia não, amaldiçoada por Deus por causa disso daí. Eu não posso bater o martelo, mas também não duvido, né? Porque eu conheço o mundo espiritual e muitas coisas que eu sei que existe que outros seres humanos não acreditam, né? Mas acredita em extraterrestre, então, aí, pra você ver, né? E homenzinho verde, né? Mas não acredita no que a Bíblia fala do mundo espiritual. Então, diz que no fim dos tempos, o rio Eufrates ia secar e ia ser liberto esse demônio que estava aprisionado lá. Tá em Apocalipse isso daí, entendeu? Que apenas um destes anjos caídos reside em cada nação, em todo o mundo, quando vai falar a respeito do príncipe do reino da Pérsia, do príncipe do reino da Grécia e etc. Na verdade, fica apenas um anjo caído em cada nação. Isso, que tem o principado e potestade, que tem demônios determinados para cada país, entendeu? Tem lá por isso que chama principado e potestade, que são os primeiros, que são aqueles primeiro que caíram, que são mais hierárquicos, né? E que tem hierarquia dos demônios, dos anjos, tem hierarquia. Tem que ter uma ordem ali, entendeu? Então, cada país tem assim como tem os anjos de proteção, tem os seus demônios também. Por isso que tem guerra espiritual. O Daniel orou ali e demorou acho que 20 dias, né? 21 dias para receber a resposta de oração, porque o príncipe da Pérsia, que era um principado que estava detendo
os anjos Gabriel de trazer a resposta de oração, o anjo Gabriel teve que pedir ajuda do anjo Miguel, entendeu? Para a resposta chegar. Então teve uma luta, teve uma batalha espiritual ali, até a resposta de oração chegar ao Daniel, profeta Daniel. Mas quem são estes demônios que possuem as pessoas aí, mundo afora, em vários lugares? Muitas possessões são registradas, entre várias outras coisas. A verdade é que os manuscritos do Mar Morto e a visão judaica antiga a respeito de demônios, de espíritos malignos ou espíritos imundos menores de baixo escalão, eles são colocados como sendo os espíritos dos filhos dos gigantes, sim, os espíritos dos gigantes mortos. Os judeus antigos concordavam, e os manuscritos do Mar Morto, a versão mais antiga do Antigo Testamento, vai concordar aí com esta tradição antiga que os judeus tinham e falavam. Ou seja, os demônios que possuem e que fazem muitas coisas no mundo são os demônios da primeira queda angelical. São os anjos caídos da primeira queda angelical com Satanás. Os anjos que estão presos são os da segunda queda que envolvia o relacionamento com as mulheres humanas e do nascimento dos gigantes. Deus teve que prender estes anjos em correntes eternas. Então, os filhos destes anjos caídos da segunda queda acabaram se tornando espíritos imundos. É isso que vai declarar os manuscritos do Mar Morto. E são estes espíritos imundos que estão aqui na Terra há milênios que atormentam a humanidade. Satanás e seus demônios da primeira queda angelical ficam aí em cada nação do mundo, e são os demônios de alto escalão, principados e potestades. E Exatamente. Os espíritos imundos menores em poder são chamados de hostes espirituais da maldade, que são os espíritos dos Nephilims. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até o presente momento. Deixem os seus likes, compartilhem para outras pessoas que têm curiosidade sobre os textos bíblicos e os mistérios envolvendo os demônios, os anjos e o mundo espiritual. Fiquem todos com... Então, irmãos, para fechar aqui, né? A Bíblia fala, não sei se está em livro de Jó isso aí, eu não me recordo, né? Que tem Leviatã. Então, você não pode duvidar, tem seres espirituais monstruosos no mar, no fundo do mar, naqueles mar bem fundo assim, né? Então você não pode duvidar do que a palavra diz, né? Você pode até não entender na plenitude, mas duvidar não, porque é a palavra de Deus e toda ela eu creio. Então, assim como você crê que Elon Musk fala que vai para Marte, que não sei o que lá, e que crê em extraterrestre, disco voador que tá vendo aí, então, aí ninguém é louco quando crê nisso aí. Aí você fala das coisas espirituais, não, fulano tá louco. É incoerente, né, essas coisas aí, né? Isso daí é o espírito de Satanás na pessoa. Quando ela nega isso, é o espírito de anticristo. Por quê? Porque se ela não nega a existência de extraterrestre, de disco voador, ela nega a existência do mundo espiritual, das coisas excelentes de Deus, de que Deus fala do mundo espiritual. Então, você já vê que é o espírito do anticristo agindo na pessoa. Porque coisas muito mais estranhas, elas acreditam, né? O monstro da capivara, como que né? Não estou falando que não tenha, não possa ter isso daí. Mas acredito nessas coisas, mas não acredito na palavra do Senhor, né? Acredito na mulher do banheiro, lá que não tinha antigamente, né? Acredito em tudo, né? Mas quando fala das coisas espirituais de Deus, ninguém, não crê, né? Então fala que é mentira, fala que é fantasia, né? É engraçado essas coisas aí, né? Mas tudo bem, né? Então, esse foi o vídeo, tá? Então, aí deixa o like quem gostou, quem não gostou não deixe, badalha o sininho de todos, bem-vindo a novos inscritos e compartilhe o vídeo para chegar mais conhecimento, tá bom, irmãos? Então esse foi o vídeo aí, foi esclarecimento, né? Para saber de muitas dúvidas de alguns irmãos que quer tirar as dúvidas, tá aí, né? Tanto de por que Deus não destrói o inimigo e por que se os anjos caídos estão presos, porque tem muitos que possuem pessoas, e hoje, tornando a voltar a dizer, tá?
a possessão hoje não se iluda. Que só porque você não vê pessoas estribuchando, exorcista, igual o filme Exorcista, subindo telhado, pessoas subindo telhado, fazendo coisa mirabolante aí, que não é possessão. Hoje você vê, às vezes você vê uma pessoa vestido de santo, mas a pessoa às vezes é uma falsa. Então ali já está o espírito demoníaco. É o Satanás se transfigurando em anjo de luz. Ou dos seus ministros. O que é um ministro? É as pessoas que são possuídas por demônios que viram ministro de Satanás. O que é um ministro? Que falam da parte do inimigo usando a palavra de Deus e distorcendo. Entendeu? Aí eles vêm com a aparência de santo, vestido de santo, né? Como hoje está de terno e gravata, né? Aí são ministros de Satanás. Não estou falando, olha, não põe a palavra na minha boca. Eu não estou falando que todo religioso que veste terno e gravata é ministro de Satanás, irmão. Não foi isso que eu disse, tá? O que eu estou falando é que tem esses, entendeu? Tem esses. Tem os sinceros que estão sendo enganados lá dentro da denominação, tem. Mas tem os ministros de Satanás que são os líderes que enganam, distorcem a palavra, igual o diabo fez na tentação com Jesus. E enganou Eva e engana o mundo inteiro, como diz a palavra de Deus, né? Então é isso, tá bom? Até o próximo vídeo, fui!